Eduardo Bolsonaro segue como nome forte para assumir o posto diplomático mais cobiçado de todos, o de embaixador dos Estados Unidos. Mas isso é algo bom ou ruim? Há muita desinformação nas cadeias jornalísticas sobre o tema. Mas acompanhe esse vídeo até o seu final, assim você ficará a par dos fatos. E claro, vou deixar a minha opinião sensata, sem rodeios, se baseando apenas no contexto lógico. Após Bolsonaro cogitar seu filho Eduardo Bolsonaro para assumir como embaixador nos Estados Unidos, um verdadeiro fuzuê ocorreu nas mídias. Jornalistas como Raquel Sherazade, entre outros alinhados com a esquerda, decidiram atacar, ignorando uma ferramenta muito útil chamada Google. O discurso entre os jornalistas é nepotismo e sem precedentes. Essa é a expectativa das raposas midiáticas de esquerda, mas a realidade é muito diferente. O decreto número 7.203 de 4 de junho de 2010 e a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal define o nepotismo para cargos estritamente administrativos, e não cargos políticos, como é o caso de embaixador. E quem afirmou que não há precedentes também cometeu um erro. Quem decide isso é o Supremo, e inúmeras vezes votaram a questão, e em todas elas passaram com apenas um voto contrário, a do ministro Marco Aurélio. O que é muito curioso, já que o ministro Marco Aurélio foi indicado por seu primo, Fernando Collor. Mas vamos dar os exemplos. Em outubro de 2008, por 7 votos a 1 voto contrário, a de Marco Aurélio, é claro, o plenário garantiu o cargo de Eduardo Requião como secretário de Transportes do Paraná, governado na época pelo seu irmão Roberto Requião. Em 2009, quem teve o cargo de chefe de gabinete garantido pelo Supremo foi Ivo Ferreira Gomes, irmão do então governador do Ceará, Cid Gomes. E eu não vou me estender aqui e citar outros nomes, mas são vários, porque assim seguiu o entendimento pelos anos decorrentes. Portanto, precedente jurídico é o que não falta. Eduardo tem o apoio do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para assumir aí o posto diplomático. E apesar de não ter nada confirmado, muitas pessoas apoiam a proposta, incluindo ex-embaixadores americanos no Brasil. Eduardo Bolsonaro afirmou que irá esperar a sabatina no Senado para decidir, mas já afirmou: não vejo nenhum desconforto. Não acho que por ser filho do presidente ele vai me colocar numa vida boa na embaixada lá. Negativo. É uma representação do Brasil. Tem a missão de trazer negócios e investimentos. Agora vamos fazer uma análise mais profunda, avaliando os prós e os contras. Como deputado e à frente como presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele possui certas ferramentas que podem ajudar o Brasil. Atualmente, ele está encabeçando a CPI do Foro de São Paulo. Assinei hoje requerimento para a criação da CPI do Foro de São Paulo, junto com o presidente civil da Frente Cidadã, Marciel Joaquim. O Foro de São Paulo, cujo um dos integrantes é o PT e aliado de Maduro e Farc. Eduardo Bolsonaro seguiu à risca muitos conselhos de Olavo de Carvalho, que se manifestou contrário à nomeação, afirmando que esta decisão poderia destruir sua carreira política. Porém, não acredito que esta decisão afetaria Eduardo, o deputado aí mais votado do Brasil com 1,84 milhão de votos. E ele conseguiu isso só com as suas redes sociais. A questão a ser analisada é onde ele seria mais útil para o país. Não tenha dúvida que Eduardo é mais útil como presidente à frente da Comissão de Relações Exteriores do que como parlamentar. Seu pai é o exemplo como a carreira parlamentar é ingrata. Entre PLs e PECs, Bolsonaro, como deputado, teve 643 projetos. Apenas 2 seguiram adiante. Portanto, o que deve ser colocado na balança é presidência da comissão e a posição como importante diplomata à frente dos interesses brasileiros nos Estados Unidos. Ambas as posições para mim são importantes, porém, historicamente, CPI nunca rendeu bons frutos. Já um bom diplomata pode fazer a diferença nas relações comerciais de um país. E quanto à experiência para assumir a posição de embaixador, que muitos questionam, isso é pura demagogia. Afinal, o presidente é o principal representante diplomático de um país. E quais eram as qualificações de Dilma e Lula? Lembrando que Bolsonaro também era vendido pela mídia podre como um desqualificado diplomata. Mas
quem assinou um acordo histórico de livre comércio no G20. Eduardo já apresentou certa imaturidade em alguns momentos políticos, como na votação do seu pai para presidente da Câmara, que ele não compareceu. Porém, sempre acompanhei os deputados de perto, e no período de eleição ele amadureceu muito. E ao contrário do que dizem, ele possui uma grande capacidade e aprende muito rápido. E lembrando que o próprio Bolsonaro já ressaltou essas qualidades. Ou seja, o cara que assinou um acordo histórico de livre comércio afirmou que seu filho é muito mais capacitado que ele. Agora outro ponto. Trump, em seu discurso, fez questão de lembrar de Eduardo Bolsonaro. Estou vendo na plateia o filho do presidente, que foi fantástico. Por favor, fique de pé. O trabalho que realizou durante um período muito difícil foi fantástico. E eu sei que é algo que o seu pai fica muito grato de ver. Muito obrigado. E meu amigo, se Trump para seu discurso para elogiar alguém, é porque esse alguém não é ninguém. Como, por exemplo, Luiz Alberto Figueiredo, embaixador indicado no governo Dilma, que apesar de toda a sua bagagem, com certeza não tem seu nome na memória do atual presidente americano. E para quem entende o mínimo sobre diplomacia, sabe muito bem que a palavra-chave é ter boas relações. E isso Eduardo tem de sobra, sendo amigo dos filhos de Trump. Além disso, segundo fontes do governo, porém ainda não confirmadas na Casa Branca, o presidente Donald Trump estuda a possibilidade de enviar seu filho Eric como embaixador dos Estados Unidos no Brasil, caso aí a nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador se confirme. O nome de Eduardo passará pelo Supremo com muita facilidade. Porém, no Senado é outra história. O senador Randolph Rodrigues, da oposição, afirmou que o caso é uma indecência, um escárnio e nepotismo declarado, e que a oposição fará de tudo para impedir. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que pela Constituição o presidente tem a liberdade de indicar os embaixadores, por ser um poder discricionário. E para terminar este vídeo, quero reforçar que essa ideia de americanos imperialistas é retórica de um discurso falido. A África e a América do Sul não é pobre devido à exploração americana. Isso é engodo. Os Estados Unidos querem que a África e a América do Sul prosperem, pois assim temos dinheiro para comprar os bons produtos americanos. Todo mundo ganha. Mas isso não acontece, pois ainda estamos acorrentados no sistema socialista que nos prende através do assistencialismo barato. Um país livre é um país que promove oportunidade e não assistencialismo. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de clicar aqui no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.